queria que você abrisse sua Bíblia comigo, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1, abre sua Bíblia aqui, você que está aqui também, acompanha, é importante, tá? Em nome de Jesus, 1 Coríntios, capítulo 3, nós vamos ler do versículo 1 em diante, diz assim: eu, porém, irmãos, 1 Coríntios, isso, abre aí. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, né? Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Amém? Vamos orar. Curva sua cabeça, em reverência à palavra de Deus. Senhor, obrigado pela sua palavra, Deus. Em nome de Jesus, nós te louvamos por ela, pedimos que o Senhor manifeste todo o seu poder nessa noite, através do teu Espírito Santo, visitando cada família, cada casa nessa noite, trazendo, Deus, o teu Santo Espírito para que ele faça morada no nosso meio. Que através da tua palavra, Senhor, possamos crescer em ti, em nome de Jesus, e alcançar, atrair as promessas, as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. Amém? Sempre que a gente fala sobre família, tá? Família possui uma conotação diferente para cada pessoa, né? Família de sangue, amém? Você ama a sua família de sangue? Glória a Deus, né? Família de fé, somos nós aqui, olha para o teu irmão do lado e fala, você é a minha família. Fala para ele, tu é parte da minha família, né? Família de coração, quem tem aí família de coração aí? Os amigos, os agregados, né? Na verdade, os que vão chegando, vão participando. Nós temos famílias, é interessante isso também, nós temos famílias, às vezes, que não estão perto de nós. Você vai para uma outra cidade, você vai para um outro estado, você chega lá, você se sente tão bem como se você estivesse na sua casa, na sua família, no meio daquelas pessoas. Também é uma família, né? Então, quando se fala de família, tem uma conotação muito grande relacionada a cada pessoa. Algumas famílias têm poucos, outras famílias têm muitos, né? Famílias pequenas, famílias grandes, e por aí vai, né? Famílias que estão perto, famílias que estão distantes, mas cada um tem a sua conotação. Agora, uma coisa é igual, todos nós queremos a bênção de Deus sobre as nossas famílias, certo? Amém? Então, olha para o teu irmão aí perto de você e diga, em nome de Jesus, eu quero declarar a bênção de Deus na tua casa, na tua família. Amém, gente? Agora, é interessante, e é a pergunta do objetivo da minha palavra. Como eu atraio a bênção de Deus para a minha família? Como que eu faço para atrair a bênção de Deus? E tem um texto que eu quero ler com vocês, que é Deuteronômio 28. Deixa marcadinho aí, 1 Coríntios 3, não separa, não. Desculpe, não perde, não, deixa marcadinho aí. E vai lá para o início da Bíblia, Deuteronômio 28. Eu quero ler contigo, é um texto bem conhecido também. Deuteronômio 28, 2. Ele diz assim, abre aí, Deuteronômio 28, 2. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Fala, glória a Deus.
esse versículo responde à pergunta. A pergunta é: como eu atraio a bênção de Deus para a minha vida? Esse versículo está dizendo: se ouvir a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos. A Bíblia está dizendo que as bênçãos virão, me alcançarão e permanecerão. Fala, graças a Deus, aleluia. Quem quer isso na sua vida, em nome de Jesus, né? Que elas venham, me alcancem e permaneçam. Então, como que eu atraio? Esse texto, ele está dizendo: virão sobre ti e te alcançarão, se ouvir atentamente a voz do Senhor. Então, a resposta para essa pergunta, tá, está nesse versículo. Ou seja, quando a Bíblia diz que as bênçãos virão até nós e nos alcançarão, a Bíblia está dizendo, presta atenção aqui, a Bíblia está dizendo que as bênçãos de Deus, elas são atraídas. Fala comigo, atraídas. E elas são atraídas pelo quê? Pela fé. A nossa fé, e uma fé viva, eu já preguei isso em alguns cultos, você pode entrar lá no YouTube lá e assistir essa palavra, ó, tem lá, tá? Uma fé viva, ela atrai a bênção de Deus. O que isso tem a ver com Deuteronômio 28? Se ouvir a voz do Senhor teu Deus, querido, você só consegue ouvir a voz de Deus se você crer, certo? Então, para eu ouvir a voz de Deus, eu preciso crer. Crer é a expressão de fé. Então, se eu creio, eu tenho fé. Então, significa que se eu ouço a voz de Deus atentamente, eu vou alcançar as bênçãos. Ou seja, se eu tenho uma fé viva, ao ponto de ouvir atentamente, e guardar os mandamentos do Senhor, e confiar nele, eu atraio as bênçãos de Deus. Então, é correto dizer também, que a bênção, ela corre atrás de pessoas que são espirituais. Porque uma pessoa, ela só tem uma fé uma pessoa que tem uma fé viva é uma pessoa espiritual. E aí 1 Coríntios 3, que nós lemos, ele está dizendo, no versículo 1, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como carnais, como crianças em Cristo. O propósito de Deus na nossa vida é que nós sejamos homens, mulheres espirituais. Olha para o teu irmão do lado e fala: você nasceu para ser espiritual. Um homem espiritual, uma mulher espiritual. E aqui no Sul é importante a gente falar isso, né, reforçar isso. Ser espiritual é diferente de ser místico. Amém, gente? Né? Ser místico, aquela pessoa que ela vê um monte de coisa em tudo em qualquer coisa, ela vê um monte de coisa, vamos dizer assim, né? Sai vendo demônio em tudo que é lugar, vê isso, vê aquilo. Isso aí está muito mais para misticismo do que para espiritualidade, né? Tem que ter um cuidado, é uma linha muito tênue aí no meio. Mas Deus nos criou para sermos espirituais. E aqui o apóstolo Paulo estava dizendo: eu queria falar para vocês como espirituais, mas não pude. Então, a bênção, ela corre atrás. Se tiver um homem ou uma mulher perto de ti aí, né? Se for um homem, fala. Se for mulher, diga para ela: você é uma mulher espiritual. Você é um homem espiritual. Agora fala amém, eu recebo, em nome de sou mesmo. Olha para ele e fala: sou mesmo, né? Tá? O que é ser um homem espiritual? O que é ser uma mulher espiritual? É ser alguém que anda segundo o Espírito Santo. Amém? Quando eu ando segundo o Espírito Santo, quando eu confio nas promessas de Deus, quando eu vivo essas realidades, eu sou um homem espiritual. Então, ser um homem espiritual é ser alguém que anda através do Espírito Santo. E ser um homem, uma mulher carnal, é aquele que anda segundo os homens. Então, ser espiritual é andar segundo o Espírito Santo. Ser carnal é andar segundo os homens. Ou seja, andar segundo as vontades naturais. Quem já teve um dia ruim na sua vida aí? Já teve um dia ruim? Já? Um dia ruim não faz de você uma pessoa ruim. Amém? Mas eu tenho que ter cuidado, porque um dia ruim pode fazer de mim uma pessoa carnal. Porque naquele dia ruim, provavelmente você é tomado por uma emoção. No dia bom você também é tomado por uma emoção, mas no dia ruim, uma emoção talvez danosa, ela pode tomar o teu interior,
e você começa a tomar decisões naturais, decisões baseadas naquilo que as minhas emoções estão me direcionando, as minhas vontades. Emoção fala de vontade, né? Os prazeres, tá? Estão me direcionando. E aí eu me torno, naquele momento, aquela circunstância, aquela atitude faz de mim uma pessoa carnal. E esse não é o propósito de Deus. Fala amém aí, em nome de Jesus, tá? Então o versículo 3 de 1 Coríntios 3, ele diz assim, 1 Coríntios 3, 3. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Então, aqui o apóstolo Paulo, ele está falando, eu queria trazer para vocês coisas mais profundas, eu queria falar para vocês realmente revelações do mundo espiritual, coisas mais profundas, mas eu não posso, porque assim como criança, né, a criança ela tem muito essa relação com o homem e a mulher carnal, porque ela tem ainda uma imaturidade, né, uma infantilidade ali. Então são ações baseadas pelo que ela está sentindo, ela não consegue ter um controle sobre isso ainda, né? E aí o apóstolo Paulo, ele traz algumas referências do que estava acontecendo naquele contexto ali. E aí ele diz, e ele começa a mostrar características de pessoas carnais. Uma pessoa carnal, ela tem reações e atitudes que nós não encontramos em Deus. E aí o apóstolo Paulo dá aqui exemplos, né? Ciúmes, contendas, rivalidades, dúvidas, reclamações, ódio, murmuração. Isso são atitudes de pessoas carnais e não espirituais, né? E é interessante que as bênçãos de Deus, presta atenção nisso. Quem quer atrair a bênção de Deus na sua vida aí? Em nome de Jesus, eu quero, né? A bênção de Deus em nossas vidas, tá? Elas são atraídas pela essência de Deus que está em nossas vidas. Então, como que eu atraio a bênção de Deus? Falei, através de uma fé viva. Mas, presta atenção nessa frase. As bênçãos de Deus, as bênçãos de Deus em nossas vidas, elas são atraídas pela essência de Deus que está nas nossas vidas. Então, a essência de Deus que está dentro de mim é que tem o poder de atrair a bênção. Ali no versículo, a gente leu o versículo 3, do versículo 3 em diante, surge nesse contexto histórico aqui na igreja de Corinto, uma situação ali, né? E eu falei lá no início da palavra, que família tem várias conotações, amém? Né? Então tu pega esse contexto, talvez como a tua família, tá? Tua família de sangue, de coração, não importa, tá? O versículo 3, ele diz assim, ó, portanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andam segundo o homem? Versículo 4, quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Então, ali estava na igreja de Corinto, né? Por isso 1 Coríntios era a igreja em Corinto, tá? Houve uma rivalidade entre os membros daquela congregação ali, daquela igreja, tá? Que era a igreja dos apóstolos, diga comigo, a igreja dos apóstolos. Que para muitos é a igreja perfeita, né? Para muitas pessoas aí consideram a igreja dos apóstolos a igreja perfeita. Deu um problema ali naquela igreja, deu um problema. Que as pessoas daquela igreja, elas estavam achando que uns eram melhores do que os outros, por causa da conversão delas. Interessante, porque o apóstolo Paulo, ele abriu aquela igreja, a igreja de Corinto foi o apóstolo Paulo que abriu, tá? O apóstolo Paulo viaja, deixa os discípulos ali, mas tem um outro homem famoso na história chamado Apolo, diga comigo, Apolo. Apolo foi um grande homem de Deus que viveu junto com Tiago, Pedro, Paulo, Timóteo, conviveu naquele período, e possivelmente é o autor do livro de Hebreus. Possivelmente quem escreveu o livro de Hebreus foi Apolo, não se tem uma certeza disso ainda, né? Mas, e nesta igreja, tanto Paulo quanto Apolo tinham uma influência muito grande, digamos assim, conviviam com aquele povo, e aí uns falavam, não, mas eu
converti com Paulo. O outro falou, não, mas eu converti com Apolo. Daí ficava aquela questão, né? Ah, mas Paulo é o apóstolo que... E onde é que eu estava? Onde é que eu estava? Vocês estão me acompanhando? Onde é que eu estava? Ah, tá, estão acompanhando mesmo. Então vamos lá. Paulo foi o apóstolo que converteu, que realmente teve um encontro pessoal com Jesus. Apolo também foi um grande homem de Deus. Porém, ele foi um homem que andou com Jesus, mas ele não teve aquele mesmo encontro com Deus, na mesma expressão de Paulo. Mas os dois eram grandes homens de Deus. Diga comigo, os dois eram grandes homens de Deus. E aí começou uma disputa ali dentro. Uns converteram com Paulo, outros converteram com Apolo. Aquela igreja era uma família. Diga comigo, eu tenho, levanta a sua mão e diga, eu tenho várias famílias na minha vida. Quem tem várias famílias na sua vida aí? Isso aí, né? Agora, olha que interessante, aquela rivalidade, ela estava afastando a bênção de Deus daquelas pessoas. Por quê? Porque tudo o que vem, presta atenção nisso, presta atenção, tudo que nós deixamos entrar na nossa vida, que vem através do Espírito Santo, vai atrair a bênção de Deus. Amém? Então, de novo, tudo que eu deixo entrar na minha vida, através do Espírito Santo, que vem através do Espírito Santo, vai atrair a bênção. Agora, o contrário também é verdadeiro. Tudo que eu deixo entrar na minha vida, que eu não encontro em Deus, vai afastar a bênção. Rivalidade eu encontro em Deus? Não. Ódio eu encontro em Deus? Murmuração eu encontro em Deus? Não. Medo eu encontro em Deus? Não. Insegurança eu encontro em Deus? Não. Eu não encontro isso em Deus. O que eu encontro em Deus? Eu encontro amor, paz, conserto, arrependimento, não é verdade? Vitória, fé. Eu não encontro dúvida em Deus, eu encontro fé, eu encontro certeza. Tudo que eu trago para a minha vida que eu não encontro em Deus, vai repelir a bênção. Tudo que eu trago para a minha vida que eu encontro em Deus, vai atrair a bênção. Fala amém aí, em nome de Jesus, tá? Aí é interessante que, quando a gente fala que a bênção, Deuteronômio 28 diz que ela vai te seguir, diga comigo, ela vai me seguir, vai me encontrar e vai permanecer. Quando eu entendo isso, eu entendo que se ela está me seguindo, é porque algo que está em mim está atraindo ela. Dentro daquela situação ali, que eu relatei, que houve uma desavença ali naquela família, no caso família de fé, talvez tenha algumas desavenças na tua família de sangue, na tua família de coração, tá? Aquela situação que teve ali, ela foi gerada porque existia uma essência, diga comigo, uma essência, mas não era a essência de Deus, era a essência dos homens. Ou seja, houve um desacordo ali. Por quê? Porque naquele momento, aquelas pessoas não agiram como homens espirituais, agiram como homens naturais. Tem muitas famílias que são destruídas, que terminam, que eram famílias maravilhosas, que tinha tudo para dar certo, porque nós agimos como pessoas carnais, e não foi para isso que Deus nos criou. Deus nos chamou para ser pessoas espirituais, amém? Nós somos homens e mulheres espirituais num corpo carnal. E aí, aconteceu uma desavença, porque a essência não era de Deus. Diga comigo, a essência não era de Deus, era dos homens. Ou seja, não era a essência do Espírito Santo, era a essência da carne. E a palavra essência, ela reporta a aroma. Ou seja, essência é o princípio ativo de um perfume. Quem gosta de perfume aí? Quem quer ganhar um perfume de presente aí, em nome de Jesus? Poucas pessoas, né? Não que eu vá te dar, né? Mas vai que o irmão do lado aí, ele, né, tá te vendo aí, quer te presentear, tá? Né, fazer um merchan aqui, tem umas irmãs na igreja aí que vendem, você pode comprar delas, daí já, né, já abençoa, tá? Então, todo perfume, ele tem um princípio ativo.
o princípio ativo é a essência. Já foi experimentar perfume, eles pegam uns frasquinhos assim, né? Tá? É como se aquilo ali fosse a essência do perfume. Depois tu dilui com alguns outros produtos, aumenta o volume. Mas o aroma que o perfume traz está relacionado à essência do perfume. Presta atenção numa coisa que eu quero te falar agora. O aroma que nós exalamos vai definir aquilo que nós vamos atrair. E aí eu quero te perguntar, o que você tem atraído para a sua vida? O que você tem atraído para a sua família? O que você tem atraído para o seu ministério? O que você tem atraído para a sua vida pessoal? Né? O aroma que eu exalo vai definir aquilo que eu vou atrair. Pastora, nós moramos no 3º andar de um prédio. Né? E às vezes quando a gente está voltando para casa muito tarde, a gente vai subindo a escada, a gente vai sabendo o que os vizinhos estão fazendo para comer, né? Tu passa na primeira porta, tu sente aquele cheiro de feijão, vai ter feijão aqui, né? Aí no outro, tu passa, tem aquele cheiro de pãozinho quente, sabe aquele cheirinho de pãozinho que sai do forno? Né? Tu pega uma margarina e passa em cima assim, o pão quente ainda, é bom, né? É quem gosta disso aí, né? Esse é bom demais, né? Aquele cheirinho ali, tu vai subindo, né? Aí passa na frente do outro, tem uns que dá vontade da gente entrar, né? Porque a gente chega em casa, tem que fazer comida ainda, tem isso, tem aquilo, né? Tem uns que dá vontade da gente entrar. Por quê? Porque aquele aroma está me atraindo. O aroma que eu exalo define o que eu tenho atraído. Algumas pessoas falam assim, pastor, a minha casa só tem confusão. A minha vida é só problema, só confusão. A questão não está fora, a questão está dentro. A questão é que o que você está atraindo nada mais é aquilo que o teu aroma está chamando. Imagine a bênção de Deus, é interessante essa comparação. Imagine a bênção do Senhor como um animalzinho de estimação, tá? Ok? A bênção é de quem, gente? De quem? De Deus. É bênção de? Então a bênção é de quem? Se é bênção de Deus, é porque a bênção é dele. A bênção não é nossa, a bênção é dele, certo? Então imagina a bênção como um animalzinho de estimação. Aquele animalzinho de estimação, ele está com quem? Com o dono é Deus, certo? Para que ele deixe o dono e venha atrás de nós temos que ter o mesmo perfume do dono. Posso ouvir um amém seu aí, em nome de Jesus? Você tem que exalar o mesmo cheiro do dono. Quando eu exalo o cheiro de Deus, quando eu exalo o aroma de Deus, a bênção vem atrás de mim. E muitas vezes eu não estou exalando o perfume de Deus, eu estou exalando o perfume dos homens. Por quê? Porque ao invés de eu ser espiritual, eu estou sendo carnal. E quando eu sou uma pessoa carnal, eu não vou conseguir atrair a bênção de Deus. Eu vou atrair aquilo que é natural. Aí às vezes a gente ouve muito, né? As pessoas falam, mas eu só atraio encrenca para a minha vida. Só isso, só aquilo, aquele outro. Você atrai aquilo que é a essência da sua vida. Olha para o teu irmão aí e fala, você vai atrair com o seu aroma. Agora a pergunta, qual é o teu aroma? Pastor, mas como é que eu sei qual é o meu aroma? É fácil, é só você ver o que você tem atraído. Eita glória, aleluia, né? Aí você levanta a mão e fala, pastor, a minha vida é bênção em cima de bênção, eu só atraio bênção, é uma avalanche de bênção. Você tem o aroma de Cristo, você tem o perfume de Jesus, né? Quando eu quero saber qual é a minha essência, eu preciso ver aquilo que eu tenho atraído. Eu conheço uma árvore pelos frutos, porque a árvore ela sempre vai dar o fruto segundo a essência da raiz dela, né, do DNA dela, que seja, tá? Então, é só ver o que tu tem atraído. O versículo 7 daí, quero te mostrar como é que terminou esse pequeno conflito, né? Versículo 6 diz, 1 Coríntios 3, 6, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que quem planta é alguma coisa. Não, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega,
mas Deus que dá o crescimento. Fala aleluia. Olha como é que Paulo resolveu esse conflito. Paulo falou o seguinte: eu plantei, Paulo, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Daí ele fala, de modo que quem planta, ele falando, de modo que eu, e aí ele diz, e o meu irmão aqui, o Apolo, homem de Deus que anda comigo, irmão aqui de fé, nós dois, nós não somos nada, nós somos trabalhadores, porém, quem tem valor em tudo isso é Deus, porque é Ele que dá o crescimento. Nós temos que parar de nos preocupar em querer atrair a bênção. Nós temos que nos preocupar em exalar a essência de Deus. Amém? Quanto mais eu procuro a bênção de Deus, menos eu me preocupo com o aroma de Cristo. A Bíblia está dizendo que não é você que corre atrás da bênção, é a bênção que corre atrás de você. Amém? Quando eu estou preocupado com a bênção, eu saio correndo atrás da bênção. E eu vejo muitas pessoas nessa loucura de querer o melhor de Deus, elas saem correndo atrás do que é melhor de Deus para a vida delas, mas elas esquecem que o melhor de Deus para a vida delas é a essência do Espírito Santo dentro delas. Se é para, nós temos que correr, a Bíblia diz, corro não sem alvo, não sem meta, Paulo falando, né? Nós temos que correr, eu tenho que correr para quê? Você tem que correr para que todos os dias da sua vida, seja o dia bom ou o dia ruim, você exale o perfume de Cristo. Amém? Em nome de Jesus, você pode aplaudir a Deus por isso? E aí Paulo diz, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus dá o crescimento. Então, atrair a bênção ou repelir ela, somos nós que definimos com o aroma que nós exalamos. Amém, gente? Um negócio que é engraçado, que deve ter acontecido com você já também, comigo já aconteceu. Aí você está ali, assou um churrasco, alguma coisa, né? Domingo o pessoal faz muito churrasco, aí assou a carne, passou o dia todo envolvido com aquilo ali, aí quando tu sai, se tem cachorro, o que os cachorros fazem? Eles vão atrás de quem? Aonde você vai, tu entra no carro, tu ratear ele, e o cachorro entra junto contigo dentro do carro, né? Por quê? Porque você está exalando aquele perfume, em nome de Jesus. O perfume que você vai exalar não vai atrair o cão, vai atrair a bênção. Amém, em nome de Jesus, tá? Glória a Deus, né? Pastor, eu quero a bênção de Deus para minha casa, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que exalar o perfume de Cristo dentro da minha casa. Eu preciso exalar o perfume de Cristo dentro do meu trabalho. Eu preciso exalar o perfume de Cristo para que os meus projetos se estabeleçam, né? Quando eu exalo o perfume de Cristo, a bênção me localiza. Por quê? Por causa do aroma, do cheiro, né? Ela vem atrás de você e ela te encontra. Então, você quer a bênção na sua família? Tu quer a bênção no teu ministério? Tu quer a bênção no teu trabalho? Tu quer a bênção nos teus relacionamentos? Quem quer? Mude a essência. Quando eu mudo a essência, o aroma muda. Amém, gente? Quando o aroma muda, as promessas de Deus começam a se cumprir. O que acontece quando a bênção de Deus chega? Quando a bênção de Deus chega na tua vida, ela habilita sobre você as promessas de Deus. Amém? E aí tem promessa para tudo que é lado. Será bendito na terra, será bendito no campo, na cidade, nenhum mal chegará à sua tenda, você e sua família servirão ao Senhor. Jeová Rafá, Ele é o Senhor que te sara, que te cura. Pronto, tem bênção para tudo que é lado. Por quê? Porque eu mudei a essência. Quando eu mudo a essência da minha vida, o aroma muda. Quando o aroma muda, eu atraio a bênção. E aí vem a melhor parte. A melhor parte de todas é essa. Quando eu mudo a essência da minha vida, eu me torno uma pessoa espiritual. Amém? Fala, glória a Deus, aleluia. Pastor, tem algo ainda melhor que isso? Tem, dá para ficar a noite toda falando, mas não temos tempo, tá? O apóstolo Paulo, ele disse, queria muito ter dado para vocês beber, ter dado comida sólida, mas tive que dar leite, porque vocês ainda são carnais. Ele falando para o povo, né? O povo naquela época. No momento que eu mudo a essência, eu me torno espiritual, eu começo a comer alimento sólido, eu começo a vivenciar novas experiências com Deus, eu começo a ver
crer, a alcançar as promessas que pareciam impossíveis antes, porque agora não é mais o leitinho, não é mais o básico só para me deixar em pé, agora é o alimento para fazer você avançar, como os meninos cantaram aqui, não parar, mas avançar, ir além, ir adiante, em nome de Jesus. Por quê? Porque eu tenho uma essência. Pastor, a minha essência é a essência de Deus. Então você está tomado de bênção, e glória a Deus por isso, amém? Olha para a pessoa do teu lado aí e diga para ela, a sua essência, a partir de hoje, se não era, vai ser a essência de Deus, em nome de Jesus. Feche seu material, se coloque de pé, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Se a gente pudesse te abraçar, eu ia pedir para te abraçar o teu irmão e sentir o aroma, o perfume dele, né? Se você que está aí na sua casa nos acompanhando, aí no culto, aí faz isso, aí você pode, né? Aqui nós não podemos, mas aqui tu pode fazer uma coisa, tu pode dar uma verificada para ver como é que está o teu aroma, aí dá uma espiculada aí para ver como é que está, se está tudo sob controle, né? O aroma que eu estou exalando, em nome de Jesus. E aí eu quero encerrar com vocês. Diga, levanta sua mão e fala, Senhor Jesus, eu quero atrair a bênção de Deus na minha família, nos meus relacionamentos, no meu ministério, no meu trabalho, em todas as áreas, meus negócios, nos meus projetos, eu quero atrair a bênção. Agora diga, onde eu for, eu me comprometo a exalar o aroma de Jesus. Amém? Por que eu preciso exalar o aroma de Deus? Porque eu tenho a essência. Pastor, mas eu tenho a essência de Deus? Tem. Diga comigo, eu tenho a essência de Deus. Eu tenho a essência de Deus dentro da minha vida, porque no dia que eu nasci, Deus colocou ela lá. Ela está lá. Ou seja, nós sabemos ser homens e mulheres espirituais, nós sabemos, mas muitas vezes nós não exalamos esse perfume, por circunstâncias ao nosso redor, mas em nome de Jesus, a partir de hoje, você vai fazer isso. E aí termina, esse texto ele termina no versículo 9, ele diz assim, porque de Deus somos cooperadores. Fala comigo, sou cooperador. Fala, eu coopero com Deus. Aí ele diz, porque de Deus somos cooperadores, somos lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Fala aleluia, glória a Deus, exalta o Senhor aí. Olha que demais, quando a essência muda, nós voltamos, muda se a essência era ruim, né? Se a essência era boa, ela só melhora. Mas quando a essência do nosso coração é de Deus, o aroma que começa a invadir, quando você entra na sua casa, o aroma que entra com você é aroma de paz. Quando você entra no seu trabalho, na sua empresa, quando você vai conversar com um sócio, vai fazer algum negócio, o aroma da glória e da presença de Deus entra junto contigo, porque essa é a essência. E aí o que acontece? A bênção entra contigo. Eu achei demais isso. Diga, onde eu for, com a essência de Deus, a bênção entra junto. Quando a bênção entra, querido, é ela que está indo atrás de você, não são as críticas, não são os problemas, não são as dores, não, é a bênção. E aí nós cumprimos o papel para o qual nós somos criados, ser lavoura de Deus e ser edifício de Deus. Lavoura por quê? Porque você tem a essência de Deus para dar frutos, você é a lavoura, você é a terra boa, nós somos, para dar frutos bons. E aí ele também diz edifício de Deus. Por quê? Porque Deus te estabeleceu para fazer você crescer. Edifício bonito, edifício alto, não é verdade? Edifício bonito é alto, não é pequeno. Deus te chamou, Deus te levantou, Deus colocou dentro de ti, dentro de mim, de cada um de nós, a essência de Deus para fazer você crescer. Então
exale o aroma de Jesus, através da sua fé, através das suas atitudes, através das suas reações. Exale o aroma de Cristo. Não precisa exalar o aroma do mundo, não. Seja espiritual e viva o melhor que Deus tem para a tua vida. Fecha teus olhos nesse momento, coloca a mão no teu coração. Eu queria que tu respondesse essa pergunta: quais são as coisas que você tem atraído para a sua vida? Eu podia perguntar qual é a essência, mas a essência se descobre com aquilo que nós atraímos. O que você tem atraído para dentro da tua família? O que você tem atraído sobre os teus filhos? O que você tem atraído sobre a tua vida profissional, financeira? O que você tem atraído sobre teus pais? O que tem te cercado? Isso fala muito da essência. Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar pela tua igreja nessa noite, e eu quero declarar em nome de Jesus Cristo que nós vamos exaltar o teu nome com as nossas atitudes e exalar o teu aroma por onde a gente passar. Em nome de Jesus, Senhor, vai ministrando o coração de cada um. Aqueles que estão dizendo hoje: eu só atraio problemas, eu só atraio dores. Em nome de Jesus, muda essa realidade hoje, Pai. Espírito Santo, muda a essência. Você que está aqui, você que está online nos acompanhando, decida em Deus hoje mudar a essência do seu coração. Decida em Deus hoje mudar a essência da tua vida e exalar o perfume. Quando eu exalo o perfume, eu me torno sal da terra e luz do mundo. Em nome de Jesus. Oh Espírito Santo, exale o aroma de Deus e deixe Ele trazer os frutos, deixe Ele dar o crescimento. Vai falando com Deus nesse momento, vai apresentando ao Senhor aquilo que tu tem atraído. Se são coisas boas, glorifique a Jesus e diga: Senhor, eu vou continuar atraindo essas coisas para a minha vida. Agora, se são coisas ruins, muda esse quadro hoje. Tu pode fazer isso, tu pode mudar essa realidade hoje, dentro da tua casa, dentro da tua família. Enquanto houve discussão naquele momento ali da história, enquanto houve contenda lá na igreja de Corinto, a bênção não esteve sobre aquelas pessoas. Quando houve conserto, a bênção chegou sobre a vida delas. Não deixa murmurações, reclamações, não deixa sentimentos facciosos roubar, impedir que a bênção seja atraída para a tua casa, para a tua família, em nome de Jesus Cristo. Fale com Deus. Nós vamos